Quem está preparado para uma aula poderosa? Vamos fazer barulho para Jesus se você está preparado para uma aula poderosa. Aleluia! Pode tomar o seu lugar. Muito bem-vindo à família do Reino, culto profético. Hoje temos um seminário especial. Vamos trazer o quadro aqui para cima. Quero cumprimentar todos que estão nas suas casas assistindo. Nós estamos com a live hoje bombando aí no Brasil e mundo inteiro. Glória a Deus. Quero também cumprimentar todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, faz um sinalzinho com a sua mão aí para a gente conhecer vocês. Assim, olha aí, tem visitante aqui, ali, para lá também, aqui. A igreja inteira, meu Deus, quanta gente nova. O teclado fica mais um pouco, o resto do louvor vai descendo. O que é o reino de Deus? Aleluia. Como operar no reino de Deus? Só 3, glória a Deus. Quem quer descobrir o que é e como operar no reino de Deus? Aleluia. Vou aproveitar que tem muita gente ao vivo, vou pedir para você compartilhar esse seminário. Vou chamar de seminário, porque hoje é um seminário. Hoje eu vim preparado para você mergulhar nas Escrituras. Aleluia. Deus vai fazer algo muito sobrenatural nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E vou aproveitar você que está aí também, pegar o seu celular. Vou permitir você pegar agora aí e compartilhar. Se você já nos segue aí no YouTube, a igreja ou o apóstolo Pedro Medina, você coloca lá e manda para alguém, porque hoje essa pergunta, irmãos, é algo que muita gente tem. O que é o reino e como viver o reino de Deus aqui na terra? No meu canal tem 200 e... vamos ver quantas pessoas, 220 e poucas pessoas agora, ao vivo. Nós vamos compartilhar essa live, eu creio que nós vamos bater pelo menos 400, vamos dobrar esse número, amém? Se você puder mandar aí no grupo da família, grupo de amigos, Deus é maravilhoso. Tem um testemunho para contar para vocês, quem gosta de testemunho? Essa semana nós recebemos um testemunho espetacular. Uma família veio aqui no culto de domingo, assim, me parando no meio do culto, aqui no meio da hora das ofertas. Apóstolo, precisamos falar com você. Depois do culto, quando acabou, nos procurou de novo. Eu falei, mas o que está acontecendo, irmão? Disse o irmão, pastor, nosso filho tinha autismo. Nós trouxemos ele para um culto de curas e milagres aqui. E o senhor orou sobre o nosso filho. Se a família estiver aí, levanta a mão para eu saber, tá? Se é essa família, mas estava no domingo. E nós vimos que o nosso filho mudou completamente de comportamento depois da oração. Voltamos no médico, fizemos a segunda vez um exame e o laudo deu negativo para autismo. Eles estão com o laudo positivo e o laudo negativo, né? O nome do menino é Davi. O pastor Brugueira está fazendo entrevista com a família. Então esse não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Nós estamos vendo várias crianças, inclusive na Argentina também, dando testemunho que foram curadas de autismo. Nosso Jesus é maravilhoso. Por que você não glorifica Ele? Diz, eu te louvo, te adoro, te exalto. A Ele a honra, a Ele a glória, em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Alguém diga obrigado, Jesus. Esse é o nosso Deus maravilhoso, extraordinário. Amém? O teclado agora pode descer, muito obrigado. Você está preparado para algo poderoso? Aleluia. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1. Nós vamos começar falando hoje sobre o que é o reino de Deus. E não tem lugar melhor do que começar do que do começo. Toda boa doutrina bíblica, ela tem o seu começo em Gênesis. Gênesis é a origem de todas as coisas. E não poderia existir um lugar melhor para a gente começar falando do reino do que no começo de todas as coisas. Jesus, ele só falou sobre o reino de Deus.
Todas as parábolas que Jesus falou, ele começava dizendo: assemelharei o reino de Deus a... E aí ele começava a parábola. Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Diga comigo, este evangelho. Qual evangelho? Do reino. Tanto João Batista como Jesus, eles diziam a mesma frase quando pregaram. A primeira palavra que saiu da boca de João Batista e a primeira palavra que saiu da boca de Jesus ao pregar foi: o reino de Deus é chegado. Diga comigo, o reino de Deus é chegado. Então, o que é o reino de Deus e como viver o reino de Deus aqui na terra? Antes de falar o que é o reino de Deus, nós precisamos falar o que não é o reino de Deus. Amém? O que não é o reino de Deus? O reino de Deus não é o céu. E esse foi o maior problema que nós aprendemos a nossa vida inteira. Porque a Bíblia diz: aquele que tal não herdará o reino de Deus. E aí, durante quase toda a nossa vida cristã, pelo menos eu, se você foi assim também, você vai me confirmar, você achava que o reino de Deus era o céu, e herdar o reino de Deus era morar no céu, sim ou não? Ou seja, colocamos o reino de Deus, então, como o lugar para onde as pessoas vão depois da morte, se são salvos. E essa é a maior confusão. E hoje você vai ver alguns versículos, e isso vai provar para você que é impossível que o reino de Deus seja o céu. Porque o reino de Deus, na boca de Jesus e na boca de João Batista, disse: o reino de Deus é chegado. Então, se o reino de Deus é o céu, como é que o reino de Deus é chegado a nós? E número 2, quem conhece aqui o Pai Nosso? Vamos recitar aqui o Pai Nosso do começo, no 3. 1, 2, 3. Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha... Para. Venha o quê? Eu acho legal que muita gente falou venha a nós, né? Se você falou venha a nós, você aprendeu com a igreja católica. Você aprendeu lá na catequese. Quem falou venha a nós? Ok, então essa é a versão católica. Isso não está na Bíblia. É venha o teu reino, tá? E por que eu digo que é não... Ah, mas qual a diferença? Tem toda a diferença. Porque quando você fala venha a nós, você está dizendo assim, só venha só a nós. Mas quando a gente diz venha o teu reino, venha sobre todos. Amém? Então agora a partir de hoje você vai falar do jeito bíblico, amém? Está lá em Mateus 6,9, coloca lá. Já aprendeu alguma coisa agora nessa aula, amém? Rapaz, a vida inteira eu falava venha a nós, mas não está na Bíblia venha a nós, tá? Venha o teu, não somente a nós, ok? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Verso 10. Venha. Está escrito a nós? Então vamos fazer de novo. 1, 2, 3. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá um aplauso a Jesus. Aleluia. O reino é a mensagem central de Jesus. Se nós não entendermos o reino de Deus, não entenderemos jamais a mensagem que Jesus quis dar. E agora você vai ficar assustado com o que eu vou te falar. Está preparado para ficar assustado? Muita atenção no que eu vou te falar agora. Jesus só falou do reino e do reino vindo, e vem o teu reino e o reino é chegado. Não falou outra coisa, né? E todas as outras coisas que ele falou tinha a ver com o reino também. Essa era a mensagem de Jesus. Ele disse para nós pregarmos o reino de Deus. Agora olha que interessante. Eu vou entrar numa confusão agora, irmão. Mas vocês vão me amar, amém? Como diz a pastora Sara, me ame e não me julgue. Escuta a palavra até o final. Quando você fala assim, resume para mim o evangelho.
Se eu perguntasse para cada um aqui, resume para mim o Evangelho. Ou resume para mim em 30 segundos o Evangelho. Como que a maioria de nós falaríamos? A maioria diria o seguinte, assim nós aprendemos quando entramos na igreja. Nós diríamos o seguinte, de tal maneira Deus amou o mundo que, né, deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que nós falaremos. Por exemplo, você é pecador, se você se arrepender, Jesus vai te perdoar, o sangue dele pagou pelos nossos pecados, você, quando morrer, vai morar no céu. Não é mais ou menos nessas entrelinhas? Mas interessante que em nenhum momento apareceu a palavra reino. E Jesus disse, este evangelho do reino. E de pregar e dizendo, é chegado o reino. E por que a gente, na hora de falar do evangelho, não usou nem sequer uma vez a palavra reino? Porque nós pregamos o evangelho, algo que está dentro do evangelho, mas não é a essência pura do evangelho. Nós falamos do céu. O céu é parte do reino de Deus? Diga sim. Mas não é o reino, e não é a mensagem, e não é a parte central do evangelho. Faz parte a salvação. Mas a mensagem de Jesus sempre foi, chegado o reino, arrependei-vos. Então nós precisamos entender o que é o reino, para quando nós pregarmos o evangelho para alguém, a gente pregar o evangelho do aleluia. A maioria de nós nunca, no evangelismo, pregamos sobre o reino. A maioria de nós, quando pregamos o evangelho para alguém, pregamos o evangelho da salvação, preparando a pessoa para morrer. Quantas pessoas hoje acordaram assim, pensando, né, será, ai meu Deus, o que vai ser de mim quando eu morrer? A maioria não pensa nisso. Inclusive, quando eu era adolescente, e alguém pregou o evangelho para mim, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, tá bom, então antes de morrer eu aceito Jesus. Porque Jesus era bom para mim só depois que eu morresse. Quem está entendendo? Diga comigo, este evangelho. Olha só, Mateus 24, 14, coloca lá. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Diga comigo, este evangelho. Qual é o evangelho? Do reino. Amém? Vamos descobrir então o que é o evangelho do reino? Vamos lá então em Gênesis capítulo 1. Quem está animado, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Quando nós chegamos em Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver a criação de Deus. E no verso 26, Gênesis 1, 26, o texto diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém? Olha que interessante. No momento que Deus criou o homem, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa, e domine. Diga comigo, domine. Essa palavra no hebraico é a palavra radá, R-A-D-A-H, radá. Diga comigo, domine. O que é o reino? Nós vemos aqui a palavra radá, que significa domine. Olha que interessante. O primeiro verbo, Deus criou o homem, façamos o homem à imagem e semelhança, e o primeiro verbo atribuído ao homem é? Domine. Se você criar algo aqui, a primeira coisa que a pessoa vai falar é, para que serve? E você vai usar um verbo. É ou não é? Façamos o carro para transportar. Pronto. Qual que é o verbo atrelado ao carro? Transportar. Façamos a caneta para... Façamos o paletó para...
tem um verbo atrelado àquilo pelo qual você criou. Deus criou o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para quê? Para dominar. Tem mais de 550 aparelhos ao vivo agora na internet. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Uau! Muito interessante, façamos o homem para dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28, muito importante. Agora você vai me ajudar aí a contar quantas partes tem a bênção de Deus. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, vamos lá, frutificai, sujeitai-a, são 5, peraí, são quantos verbos agora? 5 verbos, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Aí vai falar, né, dominai sobre todos os animais que se movem sobre a face da terra, e sobre a terra também. Isso é muito importante são 5 partes da bênção. Verso 28, são 5 partes da bênção de Deus sobre o homem. Quando nós chegamos no capítulo 3, nós vemos a queda do homem. Infelizmente, nós não temos um texto muito claro sobre como era a vida de Adão e Eva. Infelizmente, assim como você e eu éramos muito católicos para dizer, venha a nós o vosso reino, que não está na Bíblia, nós, desde criancinha, foi colocado na nossa mente como era a vida no Éden. Porque o texto é muito curto, é muito rápido, diz que eles estavam nus e acabou, e estavam ali no jardim e era isso, tá? E o texto já vai do jardim para a queda do homem, é muito rápido. Eu gostaria que tivesse pelo menos uns 4, 5 capítulos, né? De como que era a vida antes da queda do homem. Você já imaginou que legal que seria? Se a Bíblia fosse bem explícita de como eles viviam. Mas todos nós criamos um conceito, uma ideia que foi semeada em nós de como era Adão e como era Eva antes da queda. E essa imagem que nós temos do homem antes da queda, na verdade é uma imagem pós-queda e não antes da queda. Quando o homem caiu em pecado. Essa palavra é extremamente importante na Bíblia. Diga comigo, radar. Porque a palavra radar significa ter algo debaixo dos teus pés. Diga comigo, domínio absoluto. Essa palavra ela é usada em todo o Velho Testamento como domínio absoluto. Ou seja, que aquilo no qual você exerce radar não tem nenhum tipo de força ou vontade contrária. Você domina absolutamente. Amém? Quem já viu essa imagem de filme, quando pisa na cabeça e levanta a espada assim, isso é o radar. Você está pisando sobre os teus inimigos, Deus te deu domínio, autoridade. Deus colocará os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Já viu esses textos? Então você vê esse texto, é esse versículo, radar, domine, com domínio total e absoluto. Agora, quero que você entenda. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, Deus não tem uma imagem. Olha que interessante. Que nós chamamos de imagem é uma fotografia ou uma estátua, não é verdade? Deus, a Bíblia, próprio Jesus disse que ninguém nunca viu Deus. A palavra imagem não está falando de parecer fisicamente, porque Deus não está falando de uma forma física. Façamos o homem imagem e semelhança de Deus, está dizendo, façamos o homem
com o mesmo, a mesma natureza, diga comigo, a mesma natureza. E semelhança, está falando de comportamento. Façamos o homem da mesma natureza que nós, feito de nós, semelhante a nós, ou seja, que se comporte como nós nos comportamos. Então, olha as três coisas. Diga comigo, feito de nós, que se comporte como nós e que faça o que nós fazemos. O que Deus faz? Domina, governa. Ele é rei dos... Uau! Deus quis fazer o homem feito dele. Deus é espírito, nós também somos espírito, amém? Deus fez o homem à semelhança dele. Assim como Deus tem sentimentos, nós temos vontades. Para quê? Porque Deus queria ter um relacionamento conosco. Amém? E façamos o homem imagem e semelhança para quê? Para dominar. Para fazer aquilo que nós fazemos, porém aonde? Na terra. Uau! Façamos o homem feito de nós. Façamos o homem como nós, para fazer o que nós fazemos, porém, aonde? Na terra. Como que é o domínio de Deus no céu? Não é total e absoluto? O governo de Deus é maravilhoso no céu. E essa foi a ordem divina para o homem. Ou seja, que o domínio que Adão tinha sobre a terra, não era... como nós imaginamos apenas o que o homem, por exemplo, hoje, ele tenta governar a terra, os animais, a gente não consegue. Até hoje, milhões e milhões e milhões de pessoas morrem mais por picada de mosquito que qualquer outra coisa. Você sabia disso? Até hoje, os homens morrem por cobra, por animais, por mosquito, os animais não se sujeitam a nós. Bactérias, que também são seres vivos, ou seja, vai observando, o homem não consegue dominar a natureza. Você vê as enchentes, quanta gente mata todo dia no mundo inteiro, mas no Brasil todo ano a gente vê coisas, catástrofes, a gente vê o granizo, você vê que o furacão. Então o homem não consegue hoje controlar a terra, não consegue controlar os animais, ele tem certo controle, mas é mínimo. Às vezes ele consegue uma coisa ou outra na terra, mas ele precisa violar a terra. Não era assim no começo. Quem quer saber como é que era no começo? Aleluia. Olha que interessante. Jesus, ele é chamado na Bíblia. Olha que interessante. Jesus sempre é o primeiro em tudo, sim ou não? Ele é o primeiro disso, ele tem a primazia, ele é o primogênito, ele é o unigênito, depois primogênito, mas só tem uma coisa que ele não é primeiro. Quem quer saber o quê? Diga comigo, Adão. Lá em 1 Coríntios 15, 45, olha o texto. Alguém está anotando alguma coisa? 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito. Diga comigo, Jesus é o último Adão. É a única coisa que Jesus não é primeiro. Você já imaginou? Olha, é forte isso, irmão. Jesus é o último Adão. Não diz que ele é o primeiro Adão, diz que ele é o último Adão. E só. Olha que forte isso. Se você quer saber o que o primeiro Adão fazia, observe o que fazia o último. Vamos entrar na Bíblia aqui. Eu quero que você imagine comigo. Pense muito bem. Moisés, ele tinha um pacto, uma aliança perfeita com Deus? Não. De jeito nenhum. Por que não era perfeito? Sangue de animal pode perdoar pecado?
E Moisés não vivia numa aliança com Deus que tinha que derramar sangue animal, constantemente, diariamente, de manhã, de tarde, de noite. Então não era perfeito, não é verdade? Ok. Pergunta, Moisés nasceu de novo? Moisés não nasceu de novo. Terceira coisa, alguma vez Deus chamou Moisés de filho? Então olha só, Moisés vivia num pacto com Deus, que era a velha aliança. Quem já ouviu falar da velha aliança? A velha aliança é a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Velho Testamento, através de Moisés. Essa aliança, ela dependia de sangue de animais para cobrir o pecado do homem. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, porque Ele é o sacrifício perfeito, feito uma vez e para sempre. Essa sim, é a aliança que nós temos hoje com Cristo, essa sim é uma aliança perfeita. Pense comigo, Moisés não nasceu de novo, o Espírito Santo não morava em Moisés, a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre Moisés, nunca morou em homem nenhum no Velho Testamento. O pecado de Moisés e de nenhum do Velho Testamento era perdoado, era apenas coberto por sangue de animais. Se Moisés, numa aliança, e que Deus tinha que escrever a lei em pedra, se Moisés, que não tinha uma aliança perfeita com Deus, porque era da velha aliança, ele abriu o mar vermelho. Ele tinha autoridade sobre as águas, ele transformou água em sangue, ele teve autoridade sobre os animais, né? Você vai ver as pragas dos sapos, das rãs, dos piolhos, você vai ver o poder sobre granizo, que ele fez granizo, tem um poder que sobre uma escuridão, diz que o povo entrou numas trevas tremendas, e assim você vai vendo, ele tocou a rocha e saiu água, ele pediu carne e veio codornas, aleluia, e era um pacto e uma aliança finita, ilimitada. Vamos lá, Josué vivia na mesma aliança de Moisés, sim ou não? Sangue de animal, nunca nasceu de novo, tinha uma aliança com Deus baseada em sangue de animais, e ele fez uma oração, e o sol parou por 24 horas. Então a pergunta é, se Moisés, no pecado, se Josué, no pecado, se esses homens, numa aliança finita, limitada, tinham autoridade sobre os astros, aleluia, tinha autoridade sobre as águas, sobre os animais, aleluia, a pergunta é, o que Adão então podia fazer, sendo que ele tinha uma aliança perfeita, ele não tinha pecado, Adão era praticamente quase uma extensão da Trindade, façamos ele a nossa imagem, nossa semelhança, e que ele domine sobre toda a terra. Você tem noção que Deus falou para ele, domine sobre toda? Um homem que Deus dá a ordem de dominar a terra inteira, irmão, é forte. Adão falava e as coisas aconteciam. Adão dava ordem e os animais obedeciam. A pergunta então agora que eu faço é, o que Adão não podia fazer? Porque se Moisés fez tudo o que fez, imagina o que Adão não podia fazer. E outra, Jesus, ele é o último Adão. Aleluia. Então Adão não era um cavernícola, como colocaram para nós aquela imagem de dois meninos peladão no meio do jardim. Adão, ele sabia tudo. Não por conhecimento, mas por revelação. Um homem já nasceu com todo o conhecimento de Deus dentro dele. Eu vi um homem na Rússia, que ele estava trabalhando na oficina de casa, e um parafuso estourou no que ele estava trabalhando e perfurou o cérebro dele.
ficou em coma. Quando ele voltou, ele aprendeu mais de 40 idiomas. Ligou um negócio lá que estava desligado. Eu queria saber onde foi para ver se eu dou na cabeça de algum irmão aqui da igreja, para ligar o mesmo botãozinho que ligou nesse russo. O homem aprendeu 40 idiomas. Tem um homem lá nos Estados Unidos que ele consegue lembrar de 100% de tudo que ele já leu, e ele não precisa ler, ele só olha para a página uma vez. E você fala assim, o que você leu em 1983? Você pega a enciclopédia e fala assim, o que está na quarta linha. Ele conhece tudo de memória. O cérebro desse homem. Como era o cérebro de Adão, que não tinha corrupção, nem tinha pecado, ele tinha 100% da capacidade cerebral. Um homem imortal, ele não morria, ele tinha plena comunhão com Deus. Deus não ia mandar o homem dominar a terra e pôr um cavernícola lá. Quem está entendendo? Tem gente que pensa, ele era um índio que estava lá assim, pelado, comendo uma fruta. Meu querido, preste atenção. Em um dia, Adão colocou o nome em todos os animais da terra. Irmão, se eu pegar um animal que você nunca viu, botar na tua frente, dar um nome. Rapaz, isso aí está com cara de Jorge. Irmão, você é tão ruim. O povo é tão ruim que ele bota nome de gente em cachorro hoje, cara. Esses dias eu vi o cara botou o nome de Miguel no cachorro. Não tem criatividade nenhuma. Quem conhece alguém que tem um cachorro que tem nome de gente? Fala aí, qual que é o nome do cachorro que você viu? Salomão. Aí, não tem... Irmão, o cara não tem criatividade para pôr o nome no animal dele. Você imagina que Adão colocou o nome em todos os animais. Irmão, olha só, e vaca tem cara de vaca. Olha você. Até hoje ela tem cara de vaca. Mas eu nunca ia conseguir pensar no nome vaca. Girafa não tem cara de girafa? Eu nunca ia pôr girafa. Eu ia colocar pescoçoides, alguma coisa. Sei lá. Aleluia. Então Adão era o cara. Adão era quase uma extensão da Trindade. Adão era filho de Deus na terra. Adão governava. Adão tinha autoridade. Adão tinha governo. Aleluia. Adão, ele tinha plena comunhão com Deus. Aleluia. Está fazendo sentido isso para você? Então a pergunta é, o que Adão não podia fazer? Aleluia. O que Adão não podia fazer? Agora observe. Jesus vem para a terra como o último Adão. E a primeira palavra que sai da boca de Jesus é, o reino de Deus. Então, vamos fazer aqui uma reflexão. O que Adão perdeu? Vamos ler de novo Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai aí. Olha só as últimas duas, sujeitai o planeta, e dominai sobre tudo o que tem no planeta. Essa era a ordem divina. Quando Adão e Eva pecaram, e eles foram, a Bíblia vai falar lá em Romanos, no capítulo 3, que o homem, quando ele pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Diga comigo, destituído. Coloca lá a palavra, onde está Romanos, fala de destituído. Porque essa palavra é muito importante.
destituído. Romanos 3, 23. Olha lá. Alguém está anotando alguma coisa? Alguém está aprendendo alguma coisa? Porque todos pecaram e o quê? Destituídos estão da glória. Olha que coisa. A palavra destituído é o que você faz, por exemplo, com alguém que tem uma patente no exército. Nós temos lá um coronel, um general. E se você vai tirar o cargo e a autoridade dele, você vai destituí-lo do cargo. Destituir é tirar toda a autoridade, tirar as vestes que dá a autoridade para ele, tirar ele do cargo, da posição, e agora ele se torna um mero qualquer civil. O homem estava revestido da glória de Deus. E Romanos 3, 23 diz que o homem foi destituído da glória de Deus. Isso é muito importante você entender. Porque isso dava autoridade a Adão, para que Adão governasse sobre a terra. Adão falava e os animais obedeciam. Adão falava e as plantas, o vento, tudo obedecia a Adão. Veja comigo, em Gênesis capítulo 9 agora. O que aconteceu depois da queda? A Bíblia diz que um prazo muito rápido de tempo, a humanidade se depravou de tal forma que Deus decidiu eliminar tudo que estava sobre a terra e refazer a terra de novo. E ele escolheu 8 pessoas para isso. Noé e a sua. Só um detalhe muito interessante. Hoje eu tenho um pastor, que ele é um filho espiritual meu. Ele é de Taiwan, tá? E ele fala chinês. E a gente estava conversando sobre uma coisa. O chinês antigo, as escritas milenares chinesas, se descobriu que eles tinham influência do Gênesis. E há a teoria que os filhos de Abraão, que eram filhos da última esposa dele, Quétura ou Sétura, que foram enviados para o Oriente. Eles conheciam a história do Gênesis, sim ou não? Eles tinham a história do que Noé e os filhos tinham trazido pós-dilúvio. Olha que interessante. A palavra barco em chinês é um barco e 8 pessoas dentro. 8 pessoas num barco é barco. Por que não é só barco? Da onde eles tiraram isso? E assim, e outra coisa, proibição são 2 árvores. Em chinês, proibir é 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem. Olha que interessante. Então, aí por aí vai ser uma coisa muito interessante você estudar isso. Agora, vamos voltar aqui. Quando nós chegamos em Gênesis, no capítulo 9, Deus agora vai abençoar Noé para recomeçar a terra. Quando Deus iniciou a terra com Adão e Eva, Deus deu 5 verbos para eles. Agora veja o verso 1. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos. O que está faltando aqui? Ou seja, quando Deus criou o homem, Deus deu as 5 ordens: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. E o que o homem perdeu? O sujeitai a terra e dominai sobre toda a terra. Então, o que o Adão perdeu? O sujeitai e o dominai. Ou seja, ele perdeu o domínio. Aleluia. E domínio e reino
é praticamente a mesma palavra, sim ou não? Quando você diz assim, esse rei tem o domínio sobre... Esse é o seu domínio, aqui está o domínio do rei. Ali está o seu reino, ali está o seu governo, ali está a sua autoridade. Então veja que forte isso. Diga comigo, Adão perdeu a glória de Deus, e junto com a glória de Deus, ele perdeu a autoridade para dominar. Antes o homem dominava sobre a terra. Agora o homem, ele tem que conviver. Deus deu uma pequena graça só para Noé e para nós, que é o verso 2. Uma pequena graça, porque senão a gente seria destruído muito rápido. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes, verso 2, e o temor de vós e o pavor vos virão sobre todo animal da terra. Então Deus disse, olha, o que eu posso fazer é que a maioria dos animais vão ter medo de vocês. Ok? Até o jacaré, se você assusta ele, ele sai correndo. Né? Nunca fiz isso com o leão, mas a maioria foge da gente, sim ou não? E sobre toda a ave dos céus e tudo que se move sobre a terra, né, terão medo do homem, só isso. Ok? E o verso 3, né, foi outra graça que Deus deu para o homem, tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento, ou seja, a partir de agora pode fazer churrasco. Churrasco só foi instaurado na Bíblia em Gênesis 9:3. Então, né, Deus falou, rapaz, a vida de vocês é tão ruim, ainda vai ser vegetariano. Não, come uma picanha pelo menos para aguentar até ouvir. Aleluia! Você era para dar um glória a Deus aí, irmão. Tudo que se move sobre a terra, vou dar para vocês como mantimento. Amém? Então, tá aí, ó, tá na Bíblia. Pode comer à vontade. Tudo que se move sobre a terra. Agora entenda outra coisa. Eu estou indo devagar porque eu tenho muito conteúdo. Vocês estão... Mas todo mundo está pegando? Então, o homem perdeu o domínio, perdeu o sujeitai, perdeu o dominai. Das 5 coisas, quantas ficaram? Somente 3. Então, o homem ficou apenas com 3 coisas. Agora eu vou colocar em outra perspectiva para você entender. Ok? O Brasil, você sabia que o Brasil já foi reino? Tem mais de 800 aparelhos ligados na live. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Você sabia que o Brasil já foi reino de Portugal? Quem sabia? 3 pessoas, misericórdia. Como você é brasileiro, você fala português, por quê? Né? O Brasil foi uma colônia, não é verdade? Ok. Alguém aqui já visitou um país que é colônia? Ainda é colônia? Eu visitei, por exemplo, Porto Rico. Quem já foi a Porto Rico? Alguém já foi para Porto Rico? Por que eu pergunto? Porque você já foi para Porto Rico? Ok. Então você sabe. Porto Rico, adivinha de que passaporte que tem lá em Porto Rico, os porto-riquenhos? Chuta aí, alguém sabe? Não é porto-riquenho, obviamente. Porque eles não são independentes, eles são americanos. Como é que é o Toretto lá, que é no filme lá? O Toretto é porto-riquenho. Tem passaporte. E ele morava onde? Los Angeles, mas é porto-riquenho. Ok? Então, quando você vai lá em Porto Rico, a lei que rege lá é americana. Sabe quem que é o presidente deles? Trump. Só que os americanos chamam Porto Rico de um protetorado, tá? É uma extensão, é uma colônia. Então, agora, o porto-riquenho, ele ganha em dólar, ele tem as mesmas leis, ele funciona igual nos Estados Unidos. Só tem uma diferença, eles não estão nos Estados Unidos, eles são uma ilha que está longe, e eles têm uma cultura diferente, e eles têm um idioma diferente, porque o idioma oficial de Porto Rico é espanhol. O segundo idioma lá que é ensinado, você não é obrigatório a falar inglês lá em Porto Rico, você tem que falar espanhol, porque é o idioma do local. Mas as leis que regem lá são as leis americanas, e o passaporte é americano, e se eles recebem algum benefício do governo, recebe diretamente do governo americano.
O Brasil, na sua época, quando se tornou uma colônia portuguesa, as leis que regiam aqui eram portuguesas. Apesar do clima ser diferente, da cultura ser diferente, da comida ser diferente, aqui estava, né, o Tupi-Guarani. Né? Por exemplo, tudo que tem né, Itapema, é pedra, vocês sabiam disso? Tudo que é, por exemplo, pira, é peixe. Por exemplo, piranhã. Sabe o que significa? Peixe demônio. Que é piranha. Né? Piranhã. É duas palavras. Então, aqui tinha idioma próprio, tinha... hoje está uma aula muito cultural, né, irmão? Você. Rapaz, hoje eu estou... Falou que tem 800 pessoas na live, eu estou quieto hoje aqui. Por exemplo, o que significa Anhanguera? Olha, Anhanguera. Não tem lá a Avenida Anhanguera, em São Paulo? Anhã não é demônio? E Guera é vermelho, demônio vermelho. É o nome da rua lá, da estrada. Mas entenda, mas na época aqui era Brasil. E os soldados eram portugueses. E aqui o que movia em Portugal, movia aqui, as leis de Portugal eram aqui, e o rei do Brasil era o rei de Portugal. Não mudava, mudava apenas o território. Pena que a gente nunca morou numa colônia, a gente já estava independente. Aí o que acontece? Teve um dia que o Brasil declarou a sua 7 de setembro, não foi? O dia No dia... Aí virou o que virou o Brasil, irmão. O que aconteceu? O rei foi embora, os soldados foram embora, a corte foi embora, levaram tudo que era deles, e o que ficou no Brasil? O brasileiro para se virar. Foi assim ou não foi? Então preste atenção. Quando Deus pensou na terra, isso que você precisa entender. Deus colocou o homem para colonizar a terra com o reino de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aí esse é o domínio que ele vai ter. Com minha autoridade, com o meu poder, com a minha graça, com a minha unção, com a minha sabedoria, com a minha glória, domine a terra. A maioria das pessoas, eu ficava indignado quando eu era criança, eu falava, rapaz, será que esse inferno todo, porque Adão comeu uma maçãzinha? Primeiro que não era maçã, tá, irmão? Era um fruto, né? Nós não sabemos o que era. Mas você nunca pensou nisso? Poxa vida, o homem deu uma mordidinha lá, e olha o inferno que nós estamos vivendo aqui na terra. Você nunca pensou que foi demais a consequência? Não foi demais? Pai, não, mas só deu uma mordidinha de nada. Tudo isso, morte, doença, câncer, esse inferno que nós vivemos aqui, que por causa... É que a gente tem a cultura que a gente aprendeu lá na catequese, que eram 2 cavernícolas abestalhados lá. Adão tinha a mente de Deus. Adão era perfeito. Adão, quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não estava pensando se o fruto era gostoso ou não era gostoso. Olha o que a serpente disse para Eva: o dia que você comer desse fruto, serás igual a Deus. O pecado não estava em saborear o fruto. O pecado não estava em degustar que sabor tinha o fruto. O pecado estava na intenção pela qual Eva e Adão comeram do fruto. O que incentivou eles a comer do fruto foi quando o diabo, através da serpente, disse para eles: o dia que você comer desse fruto, você será igual a Deus. Você mesmo vai discernir o bem e o mal. Você não vai precisar mais que Deus diga para você o que você pode e o que você não pode fazer. Você vai decidir para você mesmo. Você vai ser independente.
E o dia que Adão comeu do fruto, ele declarou o dia da independência. E o dia que ele declarou a independência, tudo que era de Deus na terra, foi embora. E o que Deus tinha colocado aqui na terra? A sua glória. Quando declaramos a independência do Brasil, Portugal levou a sua corte e a sua glória. O Brasil teve que inventar tudo de novo. Bandeira nova, hino novo, roupa nova, reserva. E virou no que virou, né? Eu não sei se você está muito feliz com nossos governantes de hoje. Quem está entendendo onde eu estou querendo chegar? Então o homem declarou a independência. A gente não quer mais que Deus diga para mim se é certo, se é errado. Eu decido. Eu mando em mim. Eu serei igual a Deus. Você sabia que esse é um pecado da maioria da humanidade? Que não quer se submeter a Deus, porque cada um quer dizer o que para ele mesmo que é bom, que é certo, que é errado, e ninguém manda em mim. Eu faço o que eu bem quiser. Cuidado se você é assim e não quer se submeter a nada. Você está com o espírito da independência do pecado até hoje. Quem está entendendo? Então Deus pegou, diga amigo, Deus tirou a sua glória, tudo que era dele, e levou de volta para o céu. E o homem ficou na terra. Pronto, agora o homem se vira. No outro dia, quando Adão foi falar com os peixes, piranhã mordeu ele. Rapaz, o bicho aqui não resolve, né? Quando ele foi ver a plantação que ele tinha plantado, nasceram espinhos e abrolhos. Daqui a pouco começa a surgir um bicho, começa a picar ele, carrapato, mosquito. Bom, mosquito foi depois da queda. Duvido que tinha mosquito antes da queda do homem. Não é possível. Né? Barata. Pernilonga, não, pernilonga, irmão, é do capeta. Nunca que Adão ia dar esse nome pernilongo, isso é nome que foi dado depois. Né? Você está aqui comigo, crente? Agora nós vamos para Mateus, capítulo 3. Aleluia. Acho que essa aula está top. Acho que Deus está ensinando a gente muita coisa top hoje. Aleluia. Verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Então, o que Adão perdeu? O reino. Adão perdeu o domínio. Aleluia. Diga comigo, Adão perdeu o reino. E o que João Batista anuncia? Ei, está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está voltando para a terra. Prepare-se. Como que eu me preparo? Arrependa-se, porque o reino está vindo, o reino está chegando. E eu estou preparando o lugar para o Messias, o último Adão. Aleluia. Aquilo que Adão perdeu no Éden está voltando para a terra. Deus está trazendo um segundo, último Adão, que está trazendo de volta aquilo que foi retirado da terra. Meu Deus. Aleluia. De repente chega Jesus na terra. Ele é batizado por João Batista. Adivinha qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Assim que ele foi batizado, capítulo 4, verso 17. Primeira frase que saiu da boca de Jesus, pública, quando ele começou a pregar. E quem tiver a letra em vermelho aí de Jesus vai ver.
Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E qual é a primeira coisa que Jesus fez quando ele disse: é chegado o reino dos céus? Quem quer saber? Quem quer saber qual foi o primeiro milagre que Jesus fez no ministério dele? Vá lá em Marcos capítulo 1. O primeiro milagre que Jesus fez foi converter água em vinho. Mas não tinha começado o ministério dele ainda. Ok? Ok? Quando ele pregou o reino de Deus, tanto é que ele falou para a mãe dele: eu vou fazer por causa da senhora, por respeito à senhora, mas não é chegada a minha vez ainda. Não era para mim estar fazendo esse milagre aqui. Vocês viram a conversa que ele teve com a mãe? Mulher, ele chamou ela até de mulher, ficou até com mulher. Mulher, não chegou a minha vez. Só que quando ele inicia o ministério dele, a primeira frase é chegado o reino dos céus. Verso 15. Palavra da boca de Jesus. É a primeira coisa que aparece em letras vermelhas, se você tem as palavras de Jesus em vermelho. Verso 15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Verso 21. Nós continuamos no mesmo. Ele pregou o Evangelho do reino. Primeira coisa que ele fez. E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo à sinagoga, ele ensinava. E maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga um deles, um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te! E sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando, clamando com grande voz, saiu dele. Verso 27. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe... Uau! Meu Deus. Você está aqui, crente? Primeiro milagre que Jesus fez foi expulsar um demônio. Agora a pergunta é que é incrível. Que nova doutrina é essa? Porque ninguém, jamais, tinha expulsado um demônio até esse dia. O máximo que existe na Bíblia parecido com isso, e não é nem 10% disso, é quando Davi tocou a harpa, quando Saul estava endemoniado, para acalmar Saul, e a Bíblia diz que os demônios, porque eles não gostam do louvor, se afastavam. Mas assim que Davi parava de tocar, os demônios voltavam para atormentar. Então eles não eram expulsos, Davi nunca expulsou um demônio. Tanto é que os judeus disseram: que nova doutrina é essa? Porque a gente nunca viu isso. Preste atenção. Quando um reino deixa um lugar, nenhum lugar fica vazio na terra, sempre tem alguém governando. Você está aqui? Quando os Estados Unidos deixou o Afeganistão, em um segundo que os Estados Unidos deixou o Afeganistão, o Talibã já estava governando lá. Vocês sabiam disso? Vocês lembram disso quando o avião americano voava, as pessoas se grudaram no avião? Vocês lembram disso? No Afeganistão, não faz muito tempo. Então quem está governando lá é o grupo terrorista.
Porque assim, quando sai o reino, outro reino já governa imediatamente. Quando o reino de Deus saiu da terra, outro reino começou a governar, o reino das trevas. Só que Jesus agora está voltando com o reino de Deus, o reino dos céus, e a primeira coisa que ele faz é expulsar um demônio, e os judeus ficam atônitos, dizendo: o que é isso? Nós nunca vimos isso, que nova doutrina é essa? Ou seja, o maior sinal que o reino de Deus chegou no lugar é a expulsão de demônios. Me pergunte por quê? Porque só um reino pode expulsar outro reino. Aleluia. Expulsar demônios. Diga comigo, só um reino expulsa outro reino. Por que que ninguém nunca expulsou o demônio? Só Jesus, a partir de Jesus. Porque o reino não tinha chegado na terra. Então agora tinha um reino governando, que era o reino das trevas. E Jesus chegou dizendo: ei, agora chegou o reino de Deus aqui. Posso falar algo para você? Como viver o reino de Deus? Não é esse o tema da aula hoje? Nós já sabemos o que é o reino de Deus. Em todo centímetro quadrado do planeta Terra, tem um espírito governando. Todos os espíritos que estão governando na Terra, demônios, eles são ilegais. Quem já viu prédio abandonado em São Paulo ou outro lugar? Eu já vi abandonado, nunca desocupado. Não existe prédio desocupado lá em São Paulo. Existe prédio abandonado. Mas se você entrar lá dentro, tem gente ocupando. E normalmente são o quê? Mendigos, drogados, traficantes, ladrões. É ou não é? Eles são legítimos lá? Não. E quem que pode tirar eles de lá? Eu e você podemos ir lá e tirar eles de lá? Não. Quem que tem que ir de lá? A autoridade. Quando Deus tirou o reino de Deus da terra, o Satanás fez a festa. Ele entrou e começou a governar tudo que tinha aqui na terra, porém não legitimamente. E Adão e os homens, nós não podíamos fazer nada, porque não tínhamos nenhum tipo de autoridade. Quando o reino de Deus chegou, aleluia, Jesus disse: agora acabou para vocês. Aqui você não tem, pode ir saindo agora, vai saindo. É por isso que quando nós chegamos aqui nessa rua, aqui só tinha demônio, aqui só tinha prostituição, mas chegou o reino de Deus. E se chegou o reino de Deus, chega a bênção, chega poder, chega milagre, chega o reino, os demônios saem. Aleluia. Quando o reino de Deus governa um lugar, os demônios não podem governar no mesmo lugar. Aleluia. Aleluia. Eu fui na África esse ano, lá na igreja do Bishop Oyedepo, que vai inaugurando que vem o maior templo da história da humanidade. Mais de 2 maracanãs cobertos. Você já imaginou que coisa linda? Eu vou lá na inauguração. Estou convidado para estar lá, na maior inauguração do templo mais lindo do mundo, e eles têm, olha só, o território da igreja, preste atenção, o terreno da igreja. Balneário Camboriú tem 46 quilômetros quadrados. O terreno da igreja lá na Nigéria tem 105 quilômetros quadrados. Cabe mais de 2 balneários dentro da cidade da igreja. Quem está entendendo? Quando você está andando lá, na Nigéria, você vai vendo pobreza, miséria, gente endemoniada no meio da rua, gente fazendo necessidades fisiológicas no meio da rua, gente matando lá um bode no meio da rua, você vê lá ele sangrando o bode, o esgoto a céu aberto, coisa horrível, um caos no trânsito, barro, buraco. Mas quando você atravessa a rua e entra dentro do território da igreja, você vê prosperidade, cura, hospital, universidade, prosperidade. E os demônios não podem governar aonde a igreja está. O maior sinal que o reino de Deus chegou no lugar é a expulsão de demônios. Diga comigo, o maior sinal
que o reino de Deus chegou em um lugar, é a expulsão de demônios. Lucas 11, 20. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Uau! Tremendo, não? Vamos ler Mateus capítulo 10, verso 7. E indo, pregai. Essa é a ordem para nós, amém? O que nós temos que pregar? É chegado. Ok, essa é a mensagem, amém? A mensagem é: vai morar no céu? Qual é a mensagem? Por que a gente só prega, né? Oi, você não quer morar no céu depois de morrer? Essa é a mensagem? Dentro dessa mensagem tem, ó, mas você vai pregar e no final você fala, e ainda, se você morrer, vai morar no céu. Mas qual é a mensagem? É aquilo que Adão perdeu, você pode restaurar na sua vida. Restaurar a comunhão com Deus, restaurar o poder, restaurar a unção, restaurar a autoridade. Amém? Sabe por que eu sei que Adão tinha autoridade sobre as coisas da terra? Porque o último Adão também tinha. Jesus pregou o evangelho, só que ele não só pregou, ele demonstrou o reino. Diga comigo, o reino é demonstrável. Uau! O reino é demonstrável. Você sabia que antes de se chamar Exousia, eu tinha um seminário que se chamava Demonstrando o Reino? E desse seminário, Demonstrando o Reino, se surgiu o nome da escola, Exousia. Diga comigo, o reino de Deus é demonstrável. Onde está isso? Isso está em 1 Coríntios 2, 4. Olha o que diz. A minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de... Então, o reino de Deus é demonstrável. Volta agora lá em Mateus 10, 7. Como que Jesus demonstrava o reino e como ele mandou nós demonstrarmos o reino. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino. Essa é a mensagem. Agora, olha o que vem a demonstração. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aleluia. Lucas 10, Lucas 10. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Verso 9. E curai que nela houver. E dizei-lhes, é chegado. Ei, agora aqui pegou. Porque ele manda curar, depois pregar. Quantas vezes você que é filho dessa casa viu um culto que começou com milagres e eu preguei só no final? Levanta a mão. Os filhos da casa, já viram isso?
Porque esse é o reino de Deus. Curai os enfermos e depois você prega. Ó, você foi curado por causa do reino. Você explica depois. E faz sentido. E faz total sentido. Porque a pessoa vai ficar o culto inteiro com dor. Vamos curar ela, tirar a dor dela e depois ela vai ver o que curou ela. Aleluia. Primeiro você supre a necessidade. Primeiro você cura. Primeiro você expulsa o demônio. Aleluia. Primeiro você dá alimento. Primeiro você faz. Primeiro você mostra. Aleluia. Depois você explica. Isso aqui é o reino de Deus. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que está lá em Lucas 17, 21. Aleluia. Lucas 17, 21. Lembra que eu falei, vamos falar primeiro o que não é reino? E a primeira coisa que eu falei é que o reino não é o céu, não é verdade? Segunda coisa, o reino de Deus, esse aqui vai pegar muita gente. Agora vai pegar muita gente. Principalmente crente mais antigo. Principalmente ex-pastor, que agora é membro da família do reino. E tem pouco não, viu, irmão, aqui. Volta o verso 20, só para a gente pegar o contexto. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Então, os fariseus chegaram para Jesus e fez a pergunta que todo mundo fica fazendo na internet. Quando que o reino vai vir? Quando que Deus vai governar a terra? Quando que, vai reconstruir o templo? É assim ou não é? Me ajuda, é ou não é? Não é assim que as pessoas ficam pensando? Porque os judeus e os fariseus, eles esperavam que o reino de Deus fosse literalmente um exército, um rei, um governo, uma prefeitura, uma rua, um endereço. Você está entendendo? Eles estavam esperando que o reino de Deus fosse estabelecido na terra como um governo natural, como o Brasil, como os Estados Unidos, como algum país da Europa. Então os judeus que já tinham isso na cabeça, programado, perguntaram, quando que havia de vir o reino de Deus? Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não tem como tocar. O reino de Deus não tem um trono. O reino de Deus não tem um exército. O reino de Deus não tem uma arma, não tem uma espada, não tem uma prefeitura, não tem uma bandeira. Ele não pode tocar. Ele não está em Jerusalém. Ele não está no templo. Ele não está em reconstrução de templo. Ei. Não virá com aparência exterior. Verso 21. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está entre... Já está! Entre vós! Então a maioria dos crentes estão esperando Jesus vir construir um reino aqui na terra. Ou coloca o reino lá no céu, ou coloca o reino no futuro. Não, lá no futuro, Jesus vai vir, vai montar uma prefeitura, vai colocar uma coroa na minha cabeça, então eu vou reinar. Jesus disse que nós já estamos vivendo o reino, Ele já está entre nós. Aleluia. Amém? Então o reino de Deus se manifesta com expulsão de demônios, com cura e por aí vai. Eu não tenho tempo para falar de todas as outras coisas, mas eu posso te falar, por exemplo, presença de Deus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei ali, amém? O reino de Deus também se manifesta com autoridade nas finanças. Jesus alimentava a multidão. Jesus, quando precisava de dinheiro, ele arrumava, sim ou não? Ele pedia emprestado? Não, saía na boca do peixe, irmão. Ah, Jesus, estamos sem dinheiro. Vai lá e pesca lá. Aleluia. Quem vive o reino de Deus tem autoridade sobre as finanças. Tem autoridade sobre os animais.
tem autoridade sobre o vento. Jesus diz, ei, o reino de Deus é chegado entre vós. Depois ia lá e andava sobre as águas. Jesus, por quê? Porque ele restaurou o quê? O sujeitai, a terra, o dominai. Irmão, Jesus falava com o vento. Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Falava com o mar e falava com o vento. Porque isso é o que Adão fazia antes da queda. Ele demonstrava o reino. Precisava de dinheiro, Jesus não tinha problema com dinheiro, irmão. Inclusive Judas roubava ele e não fazia falta. Jesus tinha dinheiro, pagava tudo. Irmão, alguém aqui consegue pagar uma janta para 20 mil pessoas? Você está até economizando no teu casamento, você não consegue pagar nem para... Mas Jesus não tinha esse problema não. É 20 mil pessoas para comer, multiplicava. Quem está entendendo? Dinheiro não era problema para Jesus. Vazia buscar na boca do peixe. Quem está entendendo? Autoridade, governo, domínio, prosperidade. O reino de Deus se manifestava. Aleluia. Quando você vê lá, e já no Novo Testamento, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Que as pessoas ofertavam todos os seus bens aos pés dos apóstolos. Uau! O reino de Deus chegava, acaba com a miséria, acaba com a pobreza, como a gente viu lá na Nigéria. Riqueza, prosperidade, milagres, cura. Esse é o reino de Deus. Não tem demônios, não tem depressão, não tem angústia. Não tem remédio para dormir, remédio para acordar. Jesus hoje quer libertar você. Hoje nós temos um problema no Brasil. O maior inimigo do reino de Deus é a religiosidade. Hoje que nós temos pastores que nunca experimentaram o reino de Deus, eles te falam de um céu depois da morte, eles te falam de coaching, eles te falam de como você tem dicas para viver melhor, mas o reino de Deus não são dicas, o reino de Deus não são palavras vazias, o reino de Deus é demonstração de poder e autoridade na terra. Aleluia. Eu não tenho muito tempo. A pergunta é como viver o reino. Quem quer viver o reino? Eu estou pregando para crente, amém? Então, eu não vou falar aqui, eu não vou fazer agora o apelo de salvação. Eu não posso até fazer. Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus e quer aceitar Jesus agora? Tem alguém que fala assim, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Você vai entregar a vida para Jesus? Tem mais alguém que fala assim, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Tem mais alguém? Porque eu quero pegar agora para todo mundo. Ótimo. Tem mais alguém aí em casa, você quer aceitar Jesus? Já digita aí que a gente quer pegar e já põe o número da igreja aí, se alguém do call center, alguma coisa para a pessoa que quiser aceitar Jesus, fala conosco. A Bíblia diz, se você crê com o teu coração, confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, tu serás salvo. Então coloca a mão no seu coração aí, e a igreja vai fazer junto com ele. Feche os seus olhos e diga assim, Pai Celestial, reconheço que sou pecador, preciso do teu perdão, me lava, me purifica de todos os meus pecados, pelo sangue de Jesus, teu Filho amado, que foi derramado na cruz. Senhor Jesus, me salva, faz eu nascer de novo. Eu creio que tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz, no meu lugar, e ressuscitaste no terceiro dia. Escreve meu nome no livro da vida, que nunca mais se apague. Venha o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uhul. Vocês aguentam mais uns 5 minutos? Porque o mais importante agora, né? Você já entendeu que o reino de Deus, o que ele é, que Jesus trouxe de volta, que ele manifesta com poder, com autoridade, com cura, com milagre, com expulsão de demônio, com prosperidade. Quem quer viver tudo isso aqui? Então agora a pergunta é como viver essas coisas. Eu vou te dar 3 pontos. Eu não consigo trazer tudo aqui essa noite, mas eu quero que você anote essas 3 coisas. Pastor, eu quero mais. Você vai poder fazer o seguinte, você vai poder ser meu aluno.
Você vai poder se formar na maior escola de teologia revelada da história do Brasil, Exousia School. E no CIES 2026 você vai vir na minha formatura. Eu quero ser o teu professor, quero ser o teu mentor. Eu quero pegar isso aqui. Agora pensa comigo, essa aula aqui, tem um módulo completo dela. Nós estamos falando que, hoje eu resumi aqui em 1 hora essa aula, nós temos mais ou menos umas 20 ou 30 aulas só sobre esse assunto. É muita profundidade. Não existe uma escola como essa, Exousia School. E de onde vem a palavra exousia? Foi quando Jesus disse, toda a autoridade, que o homem perdeu, sujeitar e dominar, e perdeu o reino, perdeu a autoridade. E Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu, e essa palavra é exousia. Então Jesus recuperou a exousia. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então eu quero que você anote aqui 3 coisas. Isso é depois que você já nasceu de novo, amém? Então, por isso que se faltasse alguém aqui para nascer de novo, eu queria que já nascesse de novo para poder saber executar isso aqui. A pergunta é, qual é a ferramenta que Deus usa para governar? Olha só, façamos o homem à nossa imagem, ou seja, feito de nós. A nossa semelhança, que se comporte como nós nos comportamos. Que domine sobre a terra e sobre tudo que está sobre a terra. Faça o que nós fazemos, ok? Como que um rei governa? Diga comigo, o rei governa com as palavras. Uau! Aleluia! Hebreus 1:3. Esse texto é muito forte. Olha o que diz Hebreus 1:3. O qual, diga amigo, Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Como que Deus criou todas as coisas? Não foi com a palavra? Ele não dizia, haja? Façamos o homem feito de nós, como nós, para fazer o que nós fazemos, porém, na terra, governe e domine. Como que Deus governa? Através da palavra. Como que Ele sustenta todas as coisas? Pela palavra do seu poder. Vou ser sincero para você, quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei, rapaz, eu escreveria isso diferente. Eu escreveria assim, Deus governa pelo poder da sua palavra. Para mim fazia mais sentido. Para você também, sim ou não? Como que Ele governa? Pelo poder da sua palavra. Mas não, aqui diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí eu falei, Deus me explica, por que não é poder da palavra e é palavra do poder? Aleluia. Quem quer saber? Diga comigo, primeiro vem a palavra, depois vem o poder. Sem palavra não tem poder. Quando você libera a palavra, o poder é liberado. Quando você libera a palavra, você vem e traz o governo. Aleluia. Você já viu como é que um policial, ele exerce a autoridade dele? Ele diz, mãos para cima, mão na cabeça, vira de costas. Ele só dá ordens. É ou não é? Jesus governava, sabe como? Através da palavra. Mar, cala-te! Aquieta-te! Levanta e anda! Efatá, abra-se ouvidos! Menina, talita cumi! Menina, ele dava uma ordem, a coisa acontecia. Aleluia! 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 Eu já vi gente perguntando, pastor, quando o senhor ora rápido demais. Eu falei, o que mais você quer, meu querido?
seja curado em nome de Jesus. Câncer seca e desaparece em nome de Jesus. Ouvido abra-se em nome de Jesus. Pastor, o senhor vai muito rápido, por que você não dedica tempo? Jesus não dedicava tempo para a pessoa? Ele só falava assim, levanta a tua cama e anda. Estica a tua mão. Uma ordem. Ei, quem tem autoridade não precisa ficar gritando. Não precisa ficar insistindo. Quem tem autoridade dá uma ordem e a coisa acontece. Quem não tem autoridade tem que inventar um monte de firula, tem que dar 7 voltas, tem que ungir 18 vezes, tem que enterrar o óleo dentro do monte, do 7 cume, não sei da onde, tem que pegar um talite, o kipá, e dar 7 voltas, e fazer um charamanai, e jejuar, e não sei o quê, porque não tem autoridade, está procurando algum jeito religioso, achando que é uma mandinga gospel. Quem tem autoridade diz, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos, em meu nome, basta, o nome de Jesus, basta. Diga comigo, palavras governam. Palavras governam. A sua vida é o resultado de tudo que você já falou até hoje. Ai, pastor, não estou gostando da minha vida, então mude as tuas palavras. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque um dia eu disse, eu vou ser um homem de Deus, eu vou ser um apóstolo, eu vou ser um homem de nações, eu vou ser um homem de curas, eu vou ser um homem próspero, eu vou casar com a mulher mais linda do mundo, e tudo aconteceu. Aleluia! Tuas palavras governam. Esse terreno era baldio, eu não tinha R$1. E lá do outro lado da rua, isso aqui era um terreno, nada, não tinha nada aqui, irmão. Eu dizia assim, nós vamos construir a família do reino nesse prédio. Vai ter 2 andares, vai ter uma galeria lá em cima, vai ser assim de lado, o púlpito vai ser assim. E muita gente olhava e ficava até, alguns líderes com vergonha alheia. Falei, rapaz, esse pastor é doido. Doido. A Bíblia diz que para os que não são cheios do Espírito Santo, o que nós temos parece loucura. Mas para os que são salvos, para os cheios do Espírito Santo, é poder de Deus. É poder de Deus. Isso aqui antes de existir, foi liberado uma palavra. Esse prédio foi criado numa palavra, que vai ser a sede da família do reino, e vai caber 1000 pessoas, e vai ser assim. Primeiro foi uma palavra. Aleluia. Quando eu cheguei para minha esposa, eu não disse, ai, gostei de você. Não vai casar nunca, varão. Você vai ser a mulher da minha vida, vai dar os meus filhos. Aleluia. Mulher gosta de homem decidido, irmão. Decide logo que você vai casar com essa mulher e declara para ela. Você vai ser a mãe dos meus filhos. Você vai ser a mulher da minha vida. Para de enrolar. Amém? Declara a tua palavra. Deus está me usando hoje, irmão. Deus está me usando aqui. Alguém vai casar hoje, alguém vai tomar essa decisão. Aleluia. Tem gente que ela mesma se amaldiçoa, irmão. Diga comigo, tudo que eu estou vivendo foi o que eu profetizei ontem. Não ontem literal, mas no meu passado, está entendendo? Irmão, tem gente que só fala coisa ruim. Eu nasci para ser pobre mesmo. O que eu quero é ser feliz. Pronto, irmão. É isso, tua vida é essa, você declarou. O Johnny cantava essa, ainda num golzinho assim. O que eu quero é ser feliz. Lá em Santos. Mas ele cancelou essas palavras, amém? Você tem que cancelar toda palavra de maldição sobre a sua vida.
Você que falou, eu sempre vou ser infeliz, eu nunca vou dar certo, eu nasci para ser pobre, minha vida é isso. Você tem que anular essas palavras e começar a declarar palavras de bênção sobre a sua vida. Palavras governam. Aleluia. Não tinha R$1 para fazer os fiéis lá no Expocentro, muito caro tudo. E eu cheguei lá, pisei naquele lugar e falei, aqui vai ser os fiéis, e vai encher, e Deus vai trazer, e vai vir do mundo inteiro, e vai vir pessoa. E aconteceu. Quem caminha comigo há muito tempo sabe que eu libero a palavra. Vocês ficam, rapaz, mas o pastor está falando um negócio aí. Eu tenho certeza das 50 nações, porque a gente declara todo dia 50 nações. Todo dia tem oração às 6 da manhã aqui na igreja, e todos os dias às 6 da manhã, alguém está declarando 50 nações. Palavras governam. Profetiza sobre a tua empresa. Amém? Só dar um detalhe sobre palavras. A Bíblia diz que nós seremos julgados por todas as palavras que já saíram da nossa boca. Sabia disso? É forte ou não é? Então falar não é inocente. Seremos julgados por todas as palavras que já saíram da nossa boca. Como que a gente é salvo? Se creres com o teu coração e com a sua boca serás. Se a tua salvação depende de uma frase, imagina a tua vida aqui na terra. Se a tua eternidade depende de uma frase, imagina a tua vida aqui na terra. Por isso se você já ouviu maldição dos teus pais, você tem que quebrar essa maldição. Pastor, como é que eu quebro uma maldição? Com uma bênção. Teu pai falou, você não vai ser nada na vida, você vai dizer, eu vou ser grande na vida. Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar, Deus vai me prosperar. Sabe que muita gente não prospera porque ele sempre disse, eu nasci para ser pobre. Tem gente que nunca teve coragem de dizer assim, eu nasci para ser rico. Inclusive, se eu mandar você falar agora, você vai falar assim, ai, não vou falar não. Ai, porque você está endemoniado com o espírito de pobreza em você. Diga assim, eu nasci para ser rico. Está vendo? 50% falou, os outros 50% vão morrer pobre. Porque ele está tão impregnado com a miséria dentro dele, a maldição dele é tão profunda que a boca dele não consegue confessar porque o coração dele não creu. Nós vamos quebrar essa maldição agora. Diga em nome de Jesus, eu nasci para dar certo, para prosperar, para enriquecer, para alimentar multidões. Em nome de Jesus, eu renuncio à pobreza, eu renuncio à miséria, eu renuncio à falência. Eu nasci para enriquecer e serei uma bênção. Em nome de Jesus. Aleluia! Fique em pé que eu vou falar para você anotar as duas últimas coisas em pé. Louvor sobe aqui, número 2. O reino de Deus opera pela palavra. O reino de Deus opera pela fé. Não é... mas eu preciso falar disso aqui. O reino de Deus não opera com chororô. O reino de Deus não opera, ai Senhor, olha para o teu miserável. Que miserável se eu te dei minha glória. Ai, olha para esse pobre. Que pobre se eu te dei minha glória. Deus está esperando que você se mova pela fé. Aleluia. O reino de Deus não se move por chororô. Ele se move pela fé. E número 3. O reino de Deus, ele se move por princípios, por leis. Você pode ser a pessoa mais ungida do mundo, você pode ser a pessoa que mais tem intimidade com Deus, e ainda assim ser um fracasso. Como assim, pastor? Essa é a resposta. Você veio aqui, Deus está te dando essa resposta agora. Alguém colocou na tua cabeça que se você tiver uma comunhão muito, muito íntima com Jesus,
que tudo vai dar certo na tua vida. Irmãos, eu conheço gente que tem mais intimidade com Deus do que eu, e que está com a vida completamente arruinada. Diga comigo, isso aqui é muito importante, diga comigo, quero que todo mundo diga isso, diga comigo, a pessoa de Jesus me prepara para a eternidade, me prepara para o céu. Agora diga comigo, os princípios de Jesus traz o céu para a terra. Não é apenas conhecer Jesus, é aplicar os princípios de Jesus na terra. Se você quer ter sucesso na terra, se você quer ver o reino manifestado na terra, você precisa viver à base de princípio. E na Exousia School você vai ter todos os princípios do reino que você imaginar. Lá você vai entender o princípio de submissão, você vai entender o princípio do dízimo, o princípio da primícia, o princípio da honra, e assim vai, os princípios que muitas pessoas parecem que esqueceram. E aí eles oram, choram, cantam, louva, e a vida não muda. É porque a vida não muda a gente cantando, a vida não muda a gente chorando na presença de Deus. Isso nos traz uma comunhão melhor, nos prepara para a eternidade, mas os princípios fazem com que o céu intervenha na terra. Você precisa aprender de princípios, você precisa aprender de legalidade, você precisa aprender como se mover no reino de Deus. Se você está frustrado dizendo, pastor, eu não estou vendo o reino de Deus, leva o quadro daqui, eu não estou vendo o reino de Deus na minha vida, e eu tenho presença, eu choro, eu faço devocional, eu estou lá, eu tenho santidade, mas eu não estou vendo. Você precisa aprender que o reino de Deus não se move por choro, não se move por oração lá no teu quarto. O reino de Deus se move quando você pratica os princípios, quando você é obediente à palavra, quando você faz aquilo que está escrito. Diga comigo, o céu não age, o céu reage. Toda ação tem uma reação. Se você quer uma reação do céu, você precisa provocar o céu. Todo milagre foi provocado na Bíblia. Alguém provocou. Uma mulher disse, eu vou tocar na orla do manto de Jesus e eu serei curada. Alguém precisa provocar. Você precisa provocar o seu milagre. Aquela viúva que ia morrer de fome, Elias fez ela provocar o milagre. Ele disse para ela, pega esse último pão, entrega ele para mim primeiro, e você vai ver que não vai faltar azeite nem farinha. Pastor, eu quero ver o reino na minha vida. Pratique princípio. Pastor, eu quero ver o reino na minha vida. Declare a palavra. Pastor, eu quero ver o reino na minha vida. Haja por fé. Essas três coisas, diga comigo, a palavra governa, o reino se move pela fé e por princípios. Aleluia. Diga comigo, a minha boca é uma fábrica de milagres. Eu fiz você repetir umas palavras fortes aqui. Teve gente que teve dificuldade, mas hoje foi cancelada a miséria e a pobreza na sua vida. Por 1 minuto, eu vou contar até 3, e por 1 minuto você vai declarar palavras de bênção e cancelar a palavra de maldição na sua vida, que você mesmo falou, que alguém falou contra você. Durante 1 minuto você vai abençoar o teu casamento, vai abençoar a tua saúde, vai abençoar as suas finanças, vai abençoar a tua mente, vai abençoar o teu ministério, vai abençoar a tua cidade, vai abençoar o Brasil. Eu quero que durante 1 minuto, quem é do reino aqui, vai usar a sua autoridade. 1, levanta a mão para o céu. 2, 3, profetiza. Abra sua boca agora e declara. Abençoa a tua casa. Abra a boca, fala, fala, fala. Tem poder nas tuas palavras. Tem poder nas tuas palavras. Ninguém calado, ninguém calado, ninguém calado. Profetiza. Profetiza sobre os seus filhos.
Profetiza. Não fique calado, não fique calado. Profetiza sobre os teus filhos. Profetiza sobre as tuas finanças. Se você não sabe mais o que falar, fala em língua. Se você não sabe mais o que falar, profetiza em língua. Do Senhor, palavra, poder. 10 segundos mais. Do Senhor, palavra, poder. Autoridade do Senhor, palavra, poder. Autoridade do Senhor, palavra, poder. Autoridade do Senhor, palavra, poder. Profetiza sobre os ossos secos. Viverão e viverão. Viverão. Teu casamento. Viverão. Tua finança. Viverão. Teus filhos. Viverão. Teu corpo. Seja curado agora em nome de Jesus. E viverão. Viverão. E viverão. Declara. Declara sobre o teu ministério. E esses ossos secos viverão. Você profetiza na tua casa. Abre a sua boca. Empresta a tua boca para o Espírito Santo. Empresta a tua boca para o Espírito Santo. Empresta a tua boca para o Espírito Santo. E viverão. E viverão. E viverão. E viverão. E eu profetizarei que nesse lugar o que estava morto ressuscitará. Eu profetizarei que nesse lugar eu profetizarei. Profetiza. O que estava morto ressuscitará. Eu profetizarei que nesse lugar. Escute. Eu estou vendo no mundo espiritual Deus quebrando todo tipo de corrente. Tua família estava aprisionada há muito tempo com os demônios. Eu vou contar até 3 e você vai expulsar todo demônio da tua mente, todo demônio da tua casa, todo demônio da tua economia. Você tem autoridade para expulsar demônios. 1, 2, 3, expulsa. Diga: sai, Satanás. Eu repreendo toda obra do diabo da tua casa. Solta esse marido, solta essa esposa, solta esses filhos, solta as finanças. Diga: Satanás, solta. Eu te expulso da minha vida. Espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. Espírito de depressão, sai em nome de Jesus. Espírito de confusão, sai agora em nome de Jesus. Espírito de medo, sai agora em nome de Jesus. Espírito de suicídio, sai em nome de Jesus. Espírito de Jezabel, sai em nome de Jesus. Espírito de promiscuidade, sai em nome de Jesus. Sai agora, espírito de miséria. Sai, espírito de pobreza, em nome de Jesus. Sai, espírito de morte, em nome de Jesus. Solta essa jovem, solta essa criança. O espírito de loucura, sai agora em nome de Jesus. Espírito de medo, de temor, sai agora em nome de Jesus. Expulsa, expulsa, expulsa. Tudo que você identificar, expulsa. Ossos secos e viverão, declara, viverão, ora em língua, viverão, viverão, e viverão, abençoa o teu casamento, viverão, e viverão. Levanta as mãos, eu vou te abençoar. Eu abençoo o teu casamento em nome de Jesus.
Nenhuma praga chegará no teu casamento. Espírito de divórcio, sai agora em nome de Jesus. Todo espírito que está trazendo briga, que está trazendo separação, que está trazendo guerra na tua casa, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito que está travando as suas finanças agora. Todo espírito que está impedindo a riqueza, a prosperidade na tua vida. Espírito de miséria, sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de loucura, de medo, de temor, de depressão que age na mente, eu te expulso, sai agora. Solta essa mente agora em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, eu te ordeno, solta essa mente, solta essa alma, solta os sentimentos dessa pessoa. Espírito de confusão, eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito de rebelião, rebeldia, eu te repreendo, sai agora em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, solta agora essa vida. Espírito de enfermidade, solta esse corpo, solta essa coluna, solta esse joelho, solta esses órgãos, sai agora da vida dessa pessoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, solta as crianças, solta os jovens, solta os adolescentes, sai agora, bata em retirada os filhos dos filhos que estão aqui. Os nossos filhos são uma bênção, os nossos filhos servirão a Deus. Pai, eu repreendo agora todo ataque do inimigo. Nenhum dos nossos filhos terão abuso sexual, nenhum dos nossos filhos terão abuso físico, nenhum dos nossos filhos serão tímidos, nenhum dos nossos filhos serão abusados, traumatizados. Os nossos filhos serão uma bênção, os nossos filhos governarão, os nossos filhos herdarão a terra, os nossos filhos, Senhor, terão tudo que a gente não conseguiu ter. Eu repreendo a esterilidade. Você é fértil. Eu declaro, você é fértil. Eu declaro, você é fértil. Tudo que você põe a mão prospera. Diga, tudo que eu ponho a mão prospera. Tudo que eu ponho a mão prospera. Tudo que eu ponho a mão prospera. Declara, declara. Tudo que eu ponho a mão prospera. Tudo que eu ponho a mão prospera. Tudo que eu faço dá certo. Tudo que eu faço dá certo. Alguém declara, tudo que eu faço dá certo. Agora você vai declarar uma bênção sobre 2 ou 3 ou 4 pessoas aí perto de você. Olha para ela e diga, eu declaro uma bênção sobre a tua vida. Deus vai mudar a tua vida até o final do ano. Você vai receber a promessa de Deus na tua vida. Tudo que estava faltando, Deus vai colocar na tua mão. Profetiza na vida de alguém. Profetiza na vida de alguém. E viverão. Cabeça não é cauda. Pastores obreiros profetizam na vida de alguém. Pastores obreiros profetizam na vida de alguém. Diáconos profetizam na vida de alguém. Só instrumento. Diáconos profetizem. Vamos diáconos profetizem. Obreiros e pastores profetizem. Líderes de GC profetizem. Profetizo sobre a sua casa. A miséria saiu da tua casa. A pobreza saiu da tua casa. A derrota saiu da tua casa. A bênção repousou sobre você hoje. Teu casamento é restaurado. Teus filhos são restaurados. Em nome de Jesus, a depressão solta a sua vida agora em nome de Jesus. A ansiedade sai da sua vida em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus o teu milagre.
Espírito Santo, Espírito Prepara Santo, a oferta. enche esse lugar.